Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tretes, dessa vez para falar sobre Bruno Zapelli. Porque, infelizmente, o Atlético foi derrotado pelo Goiás na noite do último sábado na Arena da Baixada pelo placar de 1-0. E mais uma vez, como já se tornou padrão e habitual nas redes sociais, o meio atacante argentino foi bastante criticado, chamado de preguiçoso, de sonolento, desinteressado, como se não tivesse feito nenhum esforço para contribuir com a equipe nesse confronto. Além disso, também foi destacada uma suposta falta de poder de decisão, como se ele nunca tivesse decidido uma partida, e afirmou-se, né, muita gente afirmou que será sempre uma promessa, ou que é um bagre já consolidado. Como se o Zapelli não tivesse sido decisivo há uma semana contra o Amazonas lá em Manaus, e como se não tivesse contribuído de maneira positiva contra o Goiás, apesar do mau resultado. Porque, gente, cá entre nós, goste-se ou não do Bruno Zapelli, e eu tenho por hábito já me declarar de antemão alguém que admira aquilo que ele consegue acrescentar para a equipe, não se pode negar que contra o Goiás houve esforço por parte do Bruno Zapelli e que ele conseguiu sim algumas jogadas importantes. Tanto é que, mesmo num contexto muito desfavorável de um Atlético do Odair Hellmann, que é uma equipe que não tem afeto pela posse de bola, não procura acumular grandes índices de posse de bola. Muito pelo contrário, o Odair Hellmann historicamente é um treinador que prefere que as jogadas se resolvam muito rapidamente em transições velozes, aproveitando espaços já existentes. O Zapelli ainda conseguiu ser um dos poucos jogadores que encontrou um ou dois passes interessantes no último terço, enfrentando um Goiás do Wagner Mancini, que além de ser uma equipe muito defensiva fora de Goiânia, também vem de uma sequência muito positiva fora de casa. O Goiás venceu 5 de 8 partidas fora de casa na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro, o que significa ganhar mais de 60% dos jogos fora dos seus domínios, que é um número espetacular. Então, gente, eu acredito que a gente precisa ter um pouquinho de calma e não se deixar levar por paixões, sejam elas positivas ou negativas, no momento de avaliar o desempenho de um jogador. E acho que o Zapelli contra o Goiás é um excelente exemplo de como algumas pessoas já decidem que o Zapelli jogará mal, o que jogou mal, desculpem, do Atlético subir para o aquecimento antes do jogo. Então vamos dar uma olhadinha no que o Zapelli foi capaz de produzir e na sequência a gente volta a elaborar um pouquinho mais sobre isso. Contra o Goiás, pessoal, o Bruno Zapelli completou 82 ações com a bola, o que é um número bastante alto, então em nenhum momento ele se omitiu do jogo, desapareceu da partida. Ele participou o tempo todo da construção das jogadas, completou mais de 50 passes, com mais de 80% de aproveitamento, o que para um jogador da zona onde ele joga, uma zona de alta pressão sobre o portador da bola o tempo todo, é um número bastante impressionante, assim como são razoáveis os números de cruzamentos acertados, de lançamentos longos, mais de 30% dos cruzamentos, mais de 50% dos lançamentos. O Bruno Zapelli foi sim bastante importante e completou ainda um passe decisivo, né, um passe gerando finalização, além de ter disparado 3 chutes nessa partida. 2 deles foram para fora, finalizações de fora da área, e uma finalização foi bloqueada. E embora Bruno Zapelli tenha perdido 16 vezes a posse de bola, é um número comum para um jogador que participou tanto do jogo e que joga numa zona de tanta pressão. 16 perdas de posse para um meio atacante é um número absolutamente aceitável. E eu sou da turma, eu sou do pessoal que critica o Bruno Zapelli por muitas vezes não cuidar bem da posse de bola. Então, se ele tivesse perdido 25 bolas, como já aconteceu em outros momentos, eu estaria aqui destacando esse ponto como negativo. Mas repito, 16 perdas de posse para um jogador que participou tanto é bastante comum. Além disso, defensivamente, algo em que o Bruno parece que é sempre criticado, ele somou 8 ações defensivas. Ele só conseguiu 4 desarmes, 2 interceptações e rebateu 2 bolas, né, no campo defensivo do Atlético. O que isso representa num panorama mais amplo? Somente o Lucas Esquivel conseguiu mais ações defensivas do que o Bruno Zapelli com 13, e o Bruno foi o vice-líder então nesse quesito, dividindo esse posto com o Léo, que também conseguiu 8 ações defensivas. Para um meio atacante, para um jogador que joga tão avançado no campo, estar à frente da maior parte dos volantes, dos 2 volantes, né, do Raul e do Filipinho, e de 2 defensores, que foram o Cauã Moraes e o Lucas Belezi nesse quesito, é muito revelador de que houve sim uma entrega do Bruno Zapelli defensivamente. Foi alguém que se doou para que a equipe pudesse recuperar a posse de bola mais vezes e que teve sucesso nesse seu intento. Então não dá para a gente negar que o Bruno
correu, que o Bruno lutou, que não houve preguiça, que houve interesse. O Bruno foi um jogador importante e mesmo fisicamente, ele não sendo um jogador tão corpulento, digamos assim, com a bola no chão ele conseguiu vencer a maior parte dos duelos terrestres, conseguiu vencer 5 de 7. Não teve um grande desempenho no jogo aéreo, nem em duelos aéreos, porque não é da sua característica. Então, gente, o que eu estou dizendo nesse vídeo de hoje, o que eu estou tentando trazer para vocês nesse vídeo de hoje, não é defender que o Zapelli tenha sido brilhante contra o Goiás, porque brilhante ele efetivamente não foi. Mas foi um dos poucos jogadores que participou muito com e sem a posse de bola, que tentou alguns passes importantes e conseguiu dar sequência em algumas jogadas. E se não jogou melhor, foi porque o Atlético coletivamente ofereceu um contexto muito raso. O Odair Hellmann chegou há pouco tempo no clube e ainda não tem uma equipe muito capacitada para trabalhar com a bola contra adversários muito fechados. Se o Atlético tivesse mais pronto nesse quesito, essa boa atuação do Zapelli contra o Goiás certamente teria sido ainda maior, ou é o que se projeta. Então, se você é da turma que criticou o Bruno Zapelli pelo desempenho dele contra o Goiás, eu não tô aqui para te repreender, até porque eu não sou pai de ninguém. O que eu quero com esse vídeo é trazer uma reflexão que a gente pode ou não gostar de um jogador e tá tudo bem, mas quando a gente vai avaliar o que acontece dentro de campo, a gente precisa se livrar um pouco dos preconceitos de quem a gente gosta e quem a gente não gosta e começar a observar aquilo que acontece de fato dentro do gramado. Porque o Bruno, num Atlético bem organizado, pode contribuir. E aqui eu não estou defendendo, como alguns parecem fazer crer que o Bruno deva ser, que ele vai ser um Riquelme, um Aimar, um Ortega, ou quem quer que você queira escolher entre camisas 10 da seleção argentina em tempos recentes. O Bruno Zapelli nunca foi esse jogador. Lá no Belgrano, que o Zapelli era um meio-campista muito inteligente, bom passador e principalmente muito capaz de encontrar soluções no último terço do gramado, para romper a última barreira defensiva, para encontrar um passe que gera finalização, para conseguir uma assistência, para pifar os companheiros, como se diz na gíria da bola. E com um Atlético mais organizado, a tendência é que ele tenha mais oportunidades para fazer isso e que possa ganhar protagonismo e importância, desde que o Odair queira, claro, contar com ele. Então, repito, fica o convite para que você que não gosta do Bruno Zapelli e que se contaminou, de repente, por uma percepção negativa sobre o que ele fez no último final de semana, que reflita se realmente a gente não exagera em alguns momentos em relação a esse jogador, porque parte da torcida realmente já persegue o Bruno. E eu não tô aqui, repito, dizendo que ninguém deva adorar o jogador, mas acho que é importante que se trate ele de maneira justa. Porque é o que a gente procura fazer quando produz conteúdo para as redes sociais. Quando alguém vai bem, a gente elogia. Quando alguém vai mal, sempre lógico, de acordo com aquilo que cada um acredita, a gente critica. Então, se você criticou o Bruno no último final de semana, dá uma pensada. De repente, você pode se pegar fazendo parte de um movimento articulado de redes sociais que tenta a todo custo vender o jogador como se ele não tivesse valor nenhum, quando não é bem assim. Mas quero saber também, claro, a opinião de vocês. O que vocês acharam do desempenho do Bruno contra o Goiás? O que vocês acham da percepção que a torcida tem sobre esse jogador? Deixem aí nos comentários, eu tô sempre olhando tudo aquilo que vocês comentam. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você se inscreva no canal Threads. O objetivo em 2025 é chegar aos 100 mil inscritos e se isso acontecer, já vai ter aí premiações e eventos especiais para os inscritos aqui do canal. Deixe o seu like no vídeo de hoje, compartilhe o conteúdo em redes sociais, deixe o seu hype, porque tudo isso ajuda a espalhar esse conteúdo e trazer mais gente para esse canal que produz tanto conteúdo de qualidade quanto sobre o Atlético Paranaense, como é o caso da Threads. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense, eu, no caso, aqui na Threads, provavelmente na próxima sexta-feira. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.